Salve galera Gearhead, seja muito bem-vindo ao canal da Nihon Motorsport, onde juntos vamos desvendar os mais profundos conceitos da mecânica ciclo-auto. Nesta aula vamos cavar mais ainda os preceitos de taxa de compressão com todos os cálculos necessários para medir, ajustar e montar. Pelo que vocês perceberam no vídeo anterior, podemos mostrar a importância que é a taxa de compressão, seu cálculo, seu ajuste. E a taxa de compressão ela está intimamente ligada com toda a geometria do motor, diâmetro de cilindro, capacidade cúbica que o motor tem, volumes complexos de câmara de combustão, volume cúbico que a própria junta de cabeçote tem, e entre outros pormenores. Agora que temos o kit básico mencionado no vídeo anterior: calculadora à mão, paquímetro, uma folha de papel e os componentes para poder fazer a medição, podemos entrar a fundo nos cálculos de taxa de compressão para descobrirmos e ajustarmos e medirmos. Então, vamos lá. Vamos dar uma rápida relembrada dos conceitos de cada ambiente que é participante da taxa de compressão. Ambientes esses que é a câmara de combustão que é a parte do cabeçote, que é a câmara hermeticamente fechada com as válvulas de cabeçote, onde temos a vela de ignição, onde faz toda a compressão do ar combustível em momento de PMS. Outro ponto também, que é um ambiente participante, é a própria junta de cabeçote. Toda essa parte aqui, vamos dizer que é uma parte morta, né? Que é um ambiente morto, é a junta de cabeçote. A capacidade cúbica que a junta ocupa de espaço nesse ambiente, que é justamente a junta de cabeçote, que ela tem uma espessura e diâmetro. Tendo espessura e diâmetro, vocês vão ver que no cálculo é possível descobrir a capacidade cúbica deste espaço, que tem espessura e diâmetro. Outro ponto também é o próprio pistão, né? O pistão, dependendo da construção e da quantidade de taxa que você quer adquirir nesse ambiente geométrico construído estaticamente, podemos ter pistões passando da zona de superfície da face do bloco, podemos ter pistões que ficam para baixo com um certo volume aqui nessa parte, onde também podemos ter pistões completamente retos com a face do bloco. Também podemos ter pistões retos mais para baixo da face do bloco e assim por diante. Essas considerações serão feitas no momento que começarmos a fazer as medições com a bureta, cubicando e descobrindo a capacidade de volume que tem ali naquele ambiente. O outro ponto também é a quantidade que o motor trafega de PMS para PMI, que nada mais, nada menos é a capacidade cúbica que o motor tem. Se o motor é 1.0, 2.0, 1.5, 3 litros, 16 litros em casos de motores de alta capacidade como dragsters. E neste caso vamos fazer o cálculo unitariamente, porque a somatória para chegar até o 2.0, 1.0 é a somatória de todos os cilindros que foram calculados unitariamente. Então a fórmula ela pega os parâmetros de diâmetro, de curso, etc., para se ter unitariamente um volume cúbico de um cilindro. Os demais são calculados multiplicando entre si. Ok, já sabemos o que precisamos identificar para gerar o resultado de taxa de compressão. Vamos diretamente para a fórmula. Taxa de compressão, que podemos colocar como TC, nada mais nada menos que é o volume total. É esse volume inteiro de ambiente de cabeçote, que é a câmara de combustão, de novo, que está aprisionada no cabeçote, com as válvulas hermeticamente fechadas, a quantidade de espaço que a junta de cabeçote consegue armazenar e a capacidade cúbica que o motor tem, junto com o volume morto ou adicional que o pistão possa ter. Se é um pistão com dome, pistão com cava, pistão reto, dependendo da altura de compressão, isso vai mudar também. Então esse é o volume total. Esse é o volume que você tem que adquirir de uma série de formas que a gente vai mencionar, cubicando, calculando,
e ele tem que ser colocado aqui no topo. Neste exemplo, vamos ser um pouco mais práticos. Vamos dizer que ele tem de PMS e PMI, todo o volume menor em conjunto tem aqui 658 cc. 658 cc. E o volume menor, que é o momento que o pistão está em PMS, onde temos a parte de volume, vamos dizer que morto, ou um volume adicional na câmara de combustão, devido à construção do pistão. Esse volume é o volume menor, que é o ambiente de cabeçote, espessura de junta, volume que a junta tem com o pistão. Digamos que nesse exemplo temos 70 cc. 70 cc. O cálculo aqui expresso gera-me um resultado de 9.4 para 1. Como mencionado no final do vídeo anterior, a razão de compressão é nada mais nada menos que esse volume maior, que a gente pode compreender, é o volume maior. Quantas vezes esse volume maior, que é o máximo que todo o motor consegue admitir de ar combustível, e quantas vezes esse máximo de volume de 658 cc será comprimido. Então esse 658 cc será comprimido 9.4 vezes para 1. O para 1 é o último volume, que é o menor. Então esse volume maior será comprimido 9.4 vezes a sua massa que foi admitida ali no momento de admissão e nos ciclos posteriores, compressão, ignição e exaustão. E esse número, teoricamente, quanto maior, melhor. Porque quanto maior ele for, mais você vai conseguir comprimir esse ar combustível com mais violência. E mais violência, nesse caso, vai gerar uma potência, uma pressão muito maior. No momento de ignição que o motor fizer, vai liberar uma taxa de pressão, uma taxa de calor muito maior, gerando cíclicos movimentos, cíclicas rotações com mais e mais força entre elas. Temos agora expresso como que se chega na taxa de compressão, porém, esse é o exemplo, isso é uma parte bem básica mesmo que a gente vai estar abordando. Mas antes, precisamos entender como conseguir os volumes de diâmetros, porque a gente não vai pegar a bureta e encher de óleo e cubicar um cilindro inteiro, não tem essa necessidade. Cilindros podem ser calculados precisamente com uma fórmula. Você consegue descobrir o volume cúbico que esse cilindro tem através de cálculo, não tendo necessidade que seja cubicado de óleo. Vocês vão ver na aula na aula prática como que é feito a necessidade de encher o cilindro de óleo. Então o cálculo é o seguinte: diâmetro do cilindro. Por que do cilindro? Porque o pistão tem uma diferença de tamanho, para que se tenha a folga necessária, exigida do projeto do motor. Esse pistão será menor, então você não pode considerar o diâmetro do pistão, tem que considerar o diâmetro do cilindro, que é o diâmetro maior, digamos assim, né? Então digamos que esse aqui tem 95 milímetros. E outra consideração que temos que ter também é o curso do virabrequim, a quantidade que esse virabrequim trafega de PMS para PMI, levando a biela e pistão junto, fazendo um movimento linear se transformar num movimento rotacional. Com esses dois dados já conseguimos adquirir a quantidade cúbica que esse motor pode ter, seja ele qual for, não importa, seja de Fusca, de Ferrari, Lamborghini, Subaru, a gente vai conquistar, vai adquirir o volume cúbico com a capacidade cúbica do motor com esse tipo de cálculo. Então a fórmula é nada mais nada menos que o diâmetro do cilindro ao quadrado vezes o curso do virabrequim vezes uma constante matemática. Existe uma série de fórmulas para poder chegar no volume. Essa fórmula que você pode chegar em qualquer tipo de volume de cilindro. Se você pegar um cano de 1 metro por tal diâmetro, você vai conseguir descobrir quanto de volume que tem esse cano de água de PVC. Você pode fazer o cálculo hidráulico de quanto de volume cúbico tem uma rede inteira hídrica dentro da sua casa, por exemplo. Então você consegue adquirir esse valor com essa conta aqui.
E esse valor é uma constante matemática. Esse 0,7854 é uma constante matemática que ela foi convertida para que esse valor ele acabe chegando em centímetros cúbicos, porque as diversas fórmulas que existem precisam ser adaptadas dependendo da unidade de medida. Então essa unidade de medida aqui é uma unidade métrica, que no Brasil é usada largamente, diferente de uma unidade imperial que é usada no norte dos Estados Unidos, que é bem diferente do cálculo. É outro tipo de constante e a gente não vai abordar isso agora. E como resultado desse cálculo de 95 milímetros de diâmetro de cilindro, vezes o curso que temos disponível no virabrequim, temos um valor de 588 cc. cc, esse que é o valor unitário. Cada cilindro desse motor, seja ele 4, 5, 10, esse é um motor hipotético, tá? Eu criei ele aqui, essas dimensões, pode ter uma coincidência do motor ter esses números, mas é um motor hipotético que tem unitariamente 588 cc. Digamos que esse motor é 4 cilindros. Eu vou pegar esse 588 na calculadora e multiplicar por 4 cilindros. E assim adquirir um valor de 2,352. Ou seja, esse motor seria um 2,3 litros. Bem bacana. Se fosse um motor, vamos dizer, 8 cilindros, com essa mesma capacidade cúbica unitária, vamos calcular 588 vezes 8 cilindros, dá um total de 4,7 litros. Um belo motor V8. Bom, através desses cálculos podemos agora sim entender como se ajusta, monta a taxa de compressão. Bom, vamos analisar agora mais detalhadamente cada etapa para entendermos realmente o que está acontecendo em cada momento. Falando de volumes cúbicos, né? Como conseguimos adquirir esses volumes cúbicos? Vamos pegar valores reais para vocês entenderem com mais facilidade. Como esse motor 2.5 de WRX STI. Ele tem um cilindro de 99,5 milímetros cilindro e um curso de virabrequim de 79 milímetros, usando a fórmula de o diâmetro do cilindro ao quadrado vezes o curso 79 milímetros vezes a constante matemática 0,7854, conseguimos o valor de, acompanhe comigo na calculadora. Ao invés de usarmos na calculadora o quadrado, podemos pegar o valor de cilindro e multiplicar ele vezes ele mesmo, que é elevado ao quadrado, vezes o curso do virabrequim, igual, vezes a constante 0,7854, que dá um valor de 614 cc. Essa é a cilindrada unitária. Cada cilindro deste motor 2.5 tem 614 cc em cada cilindro. Como ele é um motor de 4 cilindros, multiplicamos pelos 4 e vamos obter um valor de 2,456 cc. O famigerado 2,5 litros. Podemos também fazer esse cálculo com uma série de outros motores, mas vamos nos aplicar apenas esse, por enquanto. Assim como também fazemos esse mesmo cálculo para descobrir o valor cúbico que a junta ocupa de espaço no momento de montagem. Existem tipos de juntas que vêm marcado os valores de diâmetro e espessura. Porém, é sempre muito bom a gente medir, né, usando o paquímetro, quanto tem de diâmetro, para sabermos precisamente qual é esse valor. Aqui nesse caso, juntas de cabeçote comumente vai ser pelo menos 1 milímetro maior do que a última medida de cilindro que tem disponível para o motor. Nesse caso, essa junta ela vai ter 101 milímetros
com uma espessura que também adquirimos com o paquímetro. Medimos aqui a espessura, tem 0,7 milímetros ou 7 décimos de milímetro. Porque eu coloquei o diâmetro em cilindro, porque é propriamente um cilindro, certo? É como se fosse um cilindro. E porque eu coloquei o valor de espessura em curso, porque realmente é como se fosse o curso. A espessura é a trajetória que temos aqui expressa na junta, como se fosse a trajetória que tem no virabrequim, que é de 0,7. E o mesmo cálculo pode ser feito, onde capacidade cúbica 101 ao quadrado vezes 0,7, que é o seu curso, vezes a constante 0,78854. Isso em CC, acompanhe comigo na calculadora. De novo, podemos adquirir o quadrado, ele vezes ele mesmo, vezes o curso, igual, vezes a constante 7854. Dá um total de 5,6. 5,6 pode se considerar direto. 5,6 cc. Esse é o valor que a junta de cabeçote ocupa. Temos a cilindrada unitária, que é de 614. Capacidade cúbica que a junta do cabeçote tem. Já temos valores para iniciarmos aí o cálculo de taxa de compressão. Então vamos dizer que temos 50 cc no ambiente de cabeçote. O ambiente esse que é a câmara de combustão. Tudo que eu estou pintando de verde aqui é o ambiente que vamos estimar a capacidade cúbica aí do cabeçote. Então toda essa parte preenchida, ela é a parte que será cubicada posteriormente. Então digamos que temos 50 cc. 50 cc nesse volume. Pois bem, já temos cilindrada unitária, a espessura da junta de cabeçote e a câmara de combustão. Agora podemos calcular o nosso volume total. E já podemos também calcular a taxa de compressão direta. Então a taxa de compressão é o volume total, que é todos esses valores. Vamos calcular aqui agora com a calculadora. 614 mais 5,6 mais 50 dá um valor de 669,6. 669,6 cc é o meu valor total. O valor menor, que é o ambiente apenas de câmara de combustão e o espaço que eu tiver em pistão, se é dome ou não, mais junta, é nada mais nada menos que esse valor menos a cilindrada unitária. Então, como dica aí, pegamos o valor total, 669,6, subtraímos o valor de cilindrada, 614, e vamos adquirir o valor menor, que nesse caso é 55,6 cc. Logicamente, não estamos considerando se o pistão, o volume de cava de pistão, que nesse caso, como vocês podem ver, esse pistão tem cavas de válvula, as cavas de válvula têm um certo volume. Esse pistão, quando está em PMS, ele tem uma certa quantidade de espaço ainda aqui a preencher. Temos também a cava de válvula, a cava central do pistão, né? Então isso tudo ocupa espaço. Então vamos considerar que esse pistão está topado na face do bloco e não possui nenhum volume nem a mais nem a menos. No próximo vídeo vamos abordar essa parte, a parte prática da coisa acontecendo, e vamos considerar esses volumes de uma forma mais real. Bom, então para finalizar, já temos o valor menor e o valor total. Então saímos com 669,6 dividido por 55,6 dá um total de 12, ou seja, 12 para 1 nesse caso. Então
Esse valor maior que temos de 669, quando estiver em PMI, vai puxar tudo o possível de massa de ar e combustível e será comprimido no valor menor esse valor de capacidade cúbica 12 vezes em um ambiente menor. Então essa capacidade taxa de compressão bem alta para um motor desse tipo, porém não é a realidade ainda. Porém o cálculo é o mesmo que vai ser usado na realidade. Porém vamos fazer algumas considerações no próximo vídeo. Acompanhe a parte prática, toda a parte de cálculo real dos motores que acabamos de abordar. E se você gostou do material, não deixe de comentar, curta, compartilhe. Se você quer também mais materiais como esse, descobrir o nosso dia a dia, nos siga no Instagram com stories diários. E é isso, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.